Olá, cozinheiros! Bem-vindos de volta! E hoje nós vamos preparar uma receita tradicional, que é o pudim de laranja do Algarve. As laranjas do Algarve são suculentas, doces e têm ausência de acidez, deixando esse pudim ainda mais suculento e apetitoso. Então vamos a isso? Vamos iniciar a nossa receita falando dos ingredientes. Tenho aqui 6 ovos inteiros previamente testados e estão próprios para consumo. Tenho 150 gramas de açúcar numa taça à minha frente junto à parede, para que depois eu possa localizar. Vou utilizar 250 ml de sumo de laranja, ou equivalente a 3 laranjas médias, foram espremidas com espremedor, mas vocês podem utilizar o manual. Se usar o manual, não esqueça de coar com uma peneira. Tenho também aqui 125 ml de água, já medido previamente, 250 gramas de açúcar, que isso nós vamos fazer o caramelo, a calda, e tenho uma colher rasa de amido de milho. Para além dos ingredientes, vamos precisar ainda de alguns utensílios, ou seja, nossas unidades de medida de chávenas, a nossa unidade de medida de colheres. Aqui eu tenho um termômetro. O termômetro não é necessário caso vocês não tenham. Eu vou utilizar só para controlar o tempo, para que depois eu passe para vocês o tempo correto. Temos aqui também uma espátula, aquela espátula de silicone que ajuda a raspar todo o nosso ingrediente. Tem um tacho de fundo grosso para fazer as caldas. Vamos utilizar ainda, falando de utensílios, uma forma de furo, aquela forma para pudim. A minha, ela tem mais ou menos a dimensão de 20 centímetros. Como é uma receita pequena, podem utilizar uma forma menor. E tenho aqui à minha frente uma forma retangular, pode ser redonda, desde que caiba a forma de pudim. Então, não tem necessariamente ser retangular, pode ser redonda, pode ser quadrada, desde que caiba a forma que nós vamos levar ao banho-maria. Tenho ainda a minha placa à minha frente, a minha placa de indução, que é onde nós vamos preparar a calda. Pode ser feita no fogão também ou na sua placa de vitrocerâmica. O primeiro processo, realizar a nossa receita, será fazer a calda para o nosso pudim. Então, tenho aqui do meu lado direito o meu tacho, à minha frente eu tenho minha placa de indução. Vou então pegar o meu tacho e colocar sobre a minha placa que está à minha frente. Destampei o tacho e vou agora centralizar o meu tacho com as minhas duas mãos. Lembrando que a distância entre minhas duas mãos vai dar o tacho mais ou menos centralizado. Feito isso, então, vou da direita para a esquerda, eu tenho açúcar encostado à minha parede e os 125 ml de água. Vou, então, buscar a minha taça de açúcar, vou colocar dentro do meu tacho, localizo e coloco, e depois coloco os 125 ml de água. Localizo e coloco. Lembrando que esse processo eu não devo mexer, eu vou deixar ele aquecendo até que forme a minha calda. Em todo o processo, não devo em nenhum momento mexer a minha calda. Vou então ligar a minha placa a 160 graus, lume médio, que vai levar esse processo mais ou menos 9 minutos. Liguei então a minha placa na ficha e agora começou então a aquecer a minha calda. Essa é a primeira fase da calda. A segunda, ela vai ficando com uma corzinha mais perolada e vai escurecendo no decorrer dos minutos, totalizando 9 minutos quando eu vou desligar a minha calda, que ela já está bem dourada. Depois de terminar a minha calda, eu vou então buscar a minha forma de furo, que eu vou ter que colocar essa calda na forma, de forma que ela fique untada para depois receber o meu pudim e eu levar ao forno em banho-maria. Transfira a calda para dentro da minha forma. Para quem tiver mais dificuldade, pode usar uma concha ou uma colher.
Depois disso, vou girando a minha forma para que a calda deslize em toda a lateral e ao terminar esse processo, eu reservo. O próximo passo é misturar a minha colher rasa de maisena já previamente medida, que está numa taça à minha frente, com uma colher de açúcar. Vou utilizar a 150 gramas que já está separado, que vai para o pudim. Localizo a taça, pego a colher, uma colher de sopa, e vou misturar com a minha farinha, o meu amido, a farinha maisena. Nesse momento, vamos fazer uma nova calda. Agora, eu vou colocar dentro do meu tacho o sumo da laranja e o restante da açúcar, já previamente medida. Levo ao lume médio durante aproximadamente 8 minutos até formar a minha calda. Aqui eu estou utilizando um termômetro para ter certeza da temperatura, mas como eu disse, com o tempo já cronometrado, vocês conseguem obter essa calda que vamos agora utilizar com os ovos. A próxima etapa da nossa receita é fazer a massa do pudim. Ou seja, vou precisar de um garfo, uma concha pequena, e tenho aqui à minha frente na bancada uma taça para bater os ovos de inox. À minha frente, encostada na parede, tem uma para o lixo. Tenho a minha taça dos ovos e tenho aquela mistura da farinha com açúcar. E ao meu lado esquerdo, tenho a minha calda, que depois nós vamos misturar. Começo, então, por localizar minha taça dos ovos e vou parti-los dentro da minha taça. Vou partindo, pego o meu garfo, faço uma pressão na casca para que se quebre e vou então quebrando todos os meus ovos, os 6 ovos lá para dentro. Depois que eles estiverem dentro da minha taça, vou misturar a minha farinha com açúcar que eu já preparei previamente. Vou misturando delicadamente para que não forme muitas bolhas e vou misturando de mais ou menos por uns 30 segundos até que fique bem homogêneo. Depois dessa mistura, vou então buscar a minha calda que está sobre a minha placa, coloco rente à minha parede e na frente do meu tacho está a minha taça com os ovos. Por quê? Eu vou ter que localizar tanto um quanto o outro, que eu vou ter que pegar um pouco da minha calda que está quente e verter sobre os meus ovos. E tem que misturar sempre, para que eles não cozinhem. Vou fazendo isso bem devagar, vou mexendo sempre, de forma delicada, para que então não crie muita espuma. Após esse processo, vou buscar a minha forma já com a minha calda lá dentro e também a minha forma retangular para que eu coloque a minha forma de furo dentro e leve ao forno em banho-maria. Então, eu tenho a minha direta, a minha forma retangular, tenho um jarro de água com bico, que eu já busquei a água para que não verta, vou colocando dentro da minha forma retangular até o meio. Por quê? Porque depois que eu colocar a minha forma do pudim com o peso, pode transbordar. E como medida de segurança, para que não ocorra nenhum tipo de acidente, vou colocar somente até o meio. Com o meu dedo, vou sentindo para perceber se está até o meio. Coloquei mais ou menos uns 450 ml de água. Vou agora verter o meu preparado do pudim para dentro da minha forma de pudim que está previamente com a minha calda. Depois disso, vou localizar a minha forma com água que está à minha direita, levo para próximo da minha forma com furo e vou colocar dentro dessa forma que está com água, para que eu leve ao forno. Já no forno, vou abri-lo, vou passar a minha mão dentro para ter certeza que não há nada e não ocorra acidente. Coloco a minha forma do pudim lá dentro, fecho e vou levar ao forno durante 45 minutos a 180 graus. Depois de passar o tempo, espero arrefecer e desenformo. Eu tenho aqui o meu pudim, eu cortei um pedaço, enfeitei com laranjas e ele está mesmo suculento e muito apetitoso.
Então, aproveite, delicie-se, bom apetite e até mais! E se gostaram, subscreva o canal, ative o sininho, deixe um like e até mais!